Olá pessoal, nesta aula vamos estudar a classificação doutrinária dos órgãos públicos no âmbito do direito brasileiro. Classificar é o ato de distribuir de forma sistemática um determinado assunto em diversas categorias, segundo as analogias e caracteres comuns. A classificação dos órgãos se baseia nos seguintes critérios: posição estatal ou hierarquia, enquadramento federativo, estrutura do órgão e atuação funcional, além das atividades do órgão. Vamos analisar individualmente cada um desses critérios. O primeiro critério é o da posição estatal, que se refere à posição que o órgão ocupa na escala governamental ou administrativa. Assim, os órgãos podem ser independentes, autônomos, superiores e subalternos. Os órgãos independentes são aqueles expressamente previstos no texto constitucional. São representativos dos poderes estatais, legislativo, judiciário e executivo, e não se subordinam a nenhum outro órgão. São exemplos as casas legislativas, chefias do poder executivo, tribunais judiciários e juízes singulares, além de Ministério Público e tribunais de contas. Os órgãos autônomos se subordinam aos chefes dos órgãos independentes. São dotados de ampla autonomia administrativa, financeira e técnica e participam da formulação das políticas públicas relativas ao planejamento, à supervisão, à coordenação e controle. São exemplos de órgãos autônomos os ministérios, secretarias estaduais, secretarias municipais e a Advocacia Geral da União. Os órgãos superiores são aqueles que, embora dotados de atribuições de direção, controle e decisão, estão submetidos ao controle hierárquico de uma chefia mais alta. São exemplos de órgãos superiores, os gabinetes, as procuradorias e coordenadorias. Por fim, os órgãos subalternos são aqueles de mera execução de serviços. Não possuem autonomia, independência nem poder decisório. São exemplos a recepção e a portaria. O segundo critério é o do enquadramento federativo. Conforme esse requisito, os órgãos podem ser federais quando integram a administração federal, estaduais quando integram a administração estadual, distritais quando fazem parte da administração do DF e municipais quando pertencem à administração dos municípios. O terceiro critério de classificação refere-se à estrutura do órgão e considera que esses podem ser simples ou compostos. São órgãos simples ou unitários aqueles que não possuem subdivisões em outros órgãos unitários, ou seja, são compostos por um único centro de competência. E os órgãos são compostos quando reúnem em sua estrutura diversos outros órgãos. Existe uma divisão de atividades entre órgãos diferentes. O quarto critério de classificação dos órgãos é o da atuação funcionária. Assim, os órgãos podem ser singulares ou unipessoais, quando sua atuação ou as decisões são atribuição de um único agente. Um exemplo, a Presidência da República. Órgãos colegiados ou pluripessoais são aqueles integrados por mais de um agente e que atuam e decidem mediante obrigatória manifestação conjunta de seus membros. A Câmara dos Deputados é um exemplo de órgão colegiado. Por fim, o último critério de classificação dos órgãos considera as atividades exercidas. Assim, podem ser ativos, quando responsáveis pela execução concreta das decisões administrativas. Consultivos, quando responsáveis pelo assessoramento de outros órgãos públicos. E de controle, quando responsáveis pelo exercício da atividade de fiscalização sobre outros órgãos. Vale atentar para o fato de que os órgãos atualmente cumulam funções variadas, de natureza executiva, consultiva e de controle, e raramente vão exercer uma única atividade. E assim, pessoal, concluímos o tema dos órgãos públicos. Em sua área do aluno você encontra material de apoio que trata dos temas que estudamos aqui com maior profundidade. A leitura é obrigatória. Um abraço e até a próxima.